Deus vivo. Aí Jesus ficou contente. Feliz é você, ser um pequeno petrisco. Mas sobre essa rocha, dessa declaração, dessa afirmação, dessa confissão que você fez, eu vou edificar uma igreja. Sobre a declaração que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, a igreja do Senhor foi edificada. Sobre essa declaração, sobre essa confissão, sobre essa afirmação. Ou seja, nós baseamos a nossa fé na declaração que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E toda a igreja que não tem essa declaração que Jesus é o Cristo, toda religião que não tem essa declaração que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, está edificada em outro fundamento. Exemplo, os mormons não estão edificados nesse fundamento. Aqueles sujeitos bonitinhos que você vê, terno, gravata, camisa branca, calça preta, ou azul marinho, um crachazinho, vem bater a sua porta, manda embora, fala, sai daqui, filho do cão, sai daqui, filho do caceta, sai daqui, demônio travestido de anjo. Vocês podem ser bonitos, ter boa aparência, bom linguajar, mas vocês são filhos do cão, porque vocês não têm Jesus como filho do Deus vivo, porque para eles Jesus é simplesmente um profeta. Sabiam disso? Grande profeta, grande homem, mas nunca foi filho de Deus. Os testemunhos de Jeová também afirmam que Jesus não é Deus como Jeová. Jeová sim, mas Jesus está abaixo de Jeová, não é o todo poderoso. Aí está uma grande diferença, né? Eu fiz essa pergunta a uma pessoa que estava comigo, que era testemunho de Jeová. E ela disse que o Jeová denunciava porque todos os outros deuses é tudo letra minúsculas, são deuses, só Jeová que é Deus. Eles fazem uma diferenciação. Só Jeová é maior que Jesus, o Espírito Santo é uma força, mas os três são um. Como eu disse, não tem como a gente entender que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ser um, subsistente em três pessoas, mas o Jeová não tem esse negócio de trindade. Quer dizer, Deus, Jeová e Jesus é filho de Deus, até dizem, mas não é Deus também. Deus é só Jesus. Então, assim como os mormons dizem que Jesus é o profeta. Então, está aí o fundamento, a base, a rocha firme que a igreja foi edificada. A declaração de Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está vendo a diferença? É diferente do que eu ler assim, Pedro, tu és uma rocha, que não quer dizer isso o nome Pedro, e sobre essa rocha que você é, eu vou edificar a igreja. Imagina que Jesus ia edificar a igreja dele em cima de um homem fraco. Pedro era como um petrisco mesmo, tinha toda aquela panca de valente, de machão, mas ficou morrendo de medo de uma simples. Está certo que a gente nunca deve subestimar o poder de uma mulher. Não importa quem seja essa mulher, pode ser uma simples empregada, uma simples serva. Nunca subestime o poder de uma mulher. Esses dias fui lá no escritório que eu faço estágio da faculdade, uma mulher, né? E queremos botar o Ismael na cadeia por falta de pensão alimentícia. E ela falou, ó, esse mulher é boa, tem tudo aqui, provas, testemunhas, documentos, fotos batizadas, fotos gravadas das conversas de WhatsApp, fotos do Facebook. Esse mulher é esperto? Eu falei, nunca posso subestimar o poder de uma mulher, viva, esperta. Então, eu estava falando sobre isso. Assim, Pedro tinha toda aquela forma, aquela banca de machão, de durão, mas ele era frágil como petrisco. Dizem que todo Pedro era sanguíneo, colérico. Diz que todo camarada meio sanguíneo e colérico. Tem isso, né? Nem todos, eu digo, né? Mas é uma característica forte, né? Ele machão então, mas ele, lá dentro dele, ele tem os seus medos, né? Como Pedro, ficou com medo da serva, negou o nome de Jesus, estava andando sobre as águas, firme, forte, de repente ficou com medo, começou a afundar. Então ele tinha
todo ser humano, por mais valente, machão que se mostra, ele tem medo dentro dele. Isso é bom, porque é o medo que nos preserva a vida. Sabia disso? Se nós não tivéssemos medo, todos nós estaríamos mortos, porque é o medo que nos preserva. O medo nos impede de nos envolvermos em encrenca, porque nós não, né? O medo faz a gente ser precavido, não se atirar em qualquer penhasco, não se envolver em qualquer briga. O medo faz a gente, né, ficar no meio da nossa. Então, como é que Jesus, já estamos terminando, último minuto, como é que Jesus iria edificar a igreja dele, que precisava ser forte, sobre um petrisco frágil, fino, que era Pedro? Tinha como? Não. Mas a igreja católica afirma que Pedro era a rocha que Jesus estava se referindo, quando não era. A rocha que Jesus estava se referindo era a declaração que Pedro fez, a afirmação, a confissão que ele fez, que era como se fosse uma rocha, algo firme, sólido, sobre o qual Jesus edificaria a sua igreja. E hoje nós terminamos por aqui, ficamos só na primeira referência que Jesus fez à sua igreja. Na próxima aula, sem ser domingo agora, do outro, continuaremos, porque esse assunto de história da igreja é muito cativante, é muito envolvente. Eu gosto, foi a primeira matéria que eu dei aula no seminário, eu estava no segundo ano do seminário, e eu fui convidado para dar aula numa faculdade teológica, lá em São Paulo, sobre a história da igreja. Gente, que desastre. Eu tinha 22 anos na época, 21, segundo ano de seminário, e me achava já o doutor em teologia. Eu lembro que eu andava sempre com terninho, gravata, e eu via todo pomposo na faculdade teológica da aula. Aí eu via lá, os caras já velhando, sentados lá na classe, só me olhando assim, eu morria de medo de algum deles fazer uma pergunta, sempre alguém fazer uma pergunta. Eu ficava todo enrolado, todo enrolado. Aí quando eu vi ele dando risadinha, eu já saía todo murcho, falava uma panquinha de 10 a 0. Mas foi assim que eu fui aprender. Gente, se hoje eu não sei nada, imagina aqueles dias então. Nossa, foi um desastre. O cara que me convidou, não sei o que deu na cabeça dele, era o Miguel, o pastor que hoje está nos Estados Unidos. Foi meu padrinho de casamento, grande amigo. Só que naquele ele não me conhecia, eu fui lá para estudar na faculdade dele. Olha, eu queria mudar de seminário, porque eu estou para a sua faculdade. Que seminário você faz? Ele falou, seminário bíblico de São Paulo. Tinha um peso esse seminário, era visto como um dos melhores. Ele falou, você não quer dar aula para a gente, história da igreja? Ele estava sendo professor. Eu vim aqui para ser aluno, você está me chamando para ser professor? Aí foi esse desastre, né? Mas, por isso eu quero aprender. Aí eu me dediquei, eu falei, eu preciso entender a história da igreja, eu preciso me aprofundar. Eu li livros, muitos livros sobre o assunto, e hoje eu posso dizer que se na época eu não sabia nada, eu já sei um pouquinho da história da igreja, né? Desde o primeiro século até os dias de hoje, e nós vamos chegar até os dias de hoje. Hoje, eu vi a televisão de manhã, mexendo nos canais, eu vi uma coisa que doeu meu estômago, e eu ia tratar disso, porque nós vamos passar pela história da igreja desde o primeiro século, Idade Média, Idade Moderna, até chegar nos dias de hoje. Sabe a conclusão que nós chegamos nos dias de hoje? É que precisa haver uma nova reforma. Os mesmos erros que a igreja católica estava cometendo no primeiro século, hoje a igreja evangélica cristã está cometendo. Eu, passando de canal, eu vi os últimos momentos da missa de um padre. E tudo que ele falou, nada demais, tá? Se eles usam os ídolos, está errado, mas o que ele falou estava batendo as últimas palavras com a Bíblia. Aí assim que eu mudei de canal, o cara estava falando, venha hoje, aqui na nossa igreja, receber a garrafinha contendo a água consagrada no túmulo de Lázaro. Eu falei, meu Deus. Qual que é a igreja católica? Qual que é a igreja? Estou confuso. A outra falou certinho, esse aí o cara já está mandando ir lá buscar uma garrafinha contendo as águas consagradas no túmulo de Lázaro. Se Lázaro tivesse ido, ele ia ficar, ia morrer do coração. Por quê?
Estão consagrando água do meu túmulo, estão ungindo água do meu trono. Gente, quanto será que sai essa garrafinha? E olha que para trazer tanta água de lá, precisaria um bode inteiro cair no galões e galões de água, hein? Gente, quem está mais errado? Os pastores ou o povo em acreditar nessa roupagem? Gente, então nós precisamos de uma reforma. Que a coisa hoje está preta, a gente está terrível, está estranho, está muito estranho mesmo, está difícil, está sombria a coisa, está sombria. Gente, me deu até uma ânsia de volta. Tinha água consagrada no túmulo de Lázaro. Venha para você passar essa água na sua enfermidade e ser curado de todo mal. A água tem poder até de ressuscitar mortos, porque foi consagrada no túmulo de um corpo que já foi ressuscitado. Absurdo. Você pode terminar, né? Vamos orar então e vamos terminar, gente. Está ruim esse negócio, né? Está dolorido. Então, é isso que estava acontecendo com a igreja católica do século XVI. Barbaridades como essa. Vocês sabiam? Vou falar disso na próxima aula. Vocês sabiam que a quantidade de pedaços de madeira que eles diziam ser a cruz de Cristo e que eram vendidos por quantias exorbitantes dava para construir um navio transatlântico? Fizeram essa conclusão. Era tanto pedacinho de madeira que eles vendiam como cruz, que ó, está aqui um pedaço da cruz de Cristo, leva para tua casa, vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua vida. Mas venderam tanto pedacinho de madeira que dava para formar um navio. Isso no século XVI. Hoje está meio parecido, né? Só não estão vendendo um pedaço da cruz de Cristo porque a gente sabe que não dava para comprovar que era verdadeiro. Mas se pudesse, iam vender ainda hoje, até hoje, muitos pedacinhos de madeira, dizendo que é pedacinho da cruz de Cristo. Gente, chega. Essa para finalizar. Aí, olha por nós hoje. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Graças a Deus por mais esse dia, Senhor. Que o Senhor possa estar nos capacitando cada vez mais, que nós possamos estar compreendendo a tua palavra, Pai. Que nós possamos estar se fortalecendo, Senhor, conhecendo cada vez mais a tua palavra, Pai. Porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E nós não queremos ser enganados em tantas doutrinas, tantas coisas que não têm nada a ver com a tua palavra, mas que nós possamos estar firmes, Senhor, te buscando cada vez mais. Abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor. Vai guardando, protegendo, nos dando um domingo de paz, Senhor. Nos leva na paz e na segurança. Que nós possamos estar voltando à noite, Pai, para te louvar, para te agradecer em tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa a vida do pastor Jonas, de todos os familiares, Pai, guarda, protege, livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Vocês poderiam fazer um grande favor? Juntar tudo aquilo bem que eu queria fazer um selfie com vocês, que a Sandra queria uma foto de cada departamento, de cada culto da igreja, para a gente fazer um negócio bem legal. Então, poderia ser dessa ajuda aqui. Alguém tem uma câmera que poderia tirar uma foto e depois mandar para mim, como eu fiz? Aí a classe do